E agora vou preparar o meu risoto de fungo. Isso mesmo, um risoto de cogumelo. E existem vários tipos de cogumelo. Para preparar um bom risoto ao fungo, você só precisa achar o cogumelo que tiver à sua disposição. No meu vai ter fungo sec porcini, famoso fungo seco, cogumelo Paris, o mais fácil de encontrar, portobello, que é um cogumelo um pouquinho mais firme, e shiitake. Alho e cebola, claro, tem que ter, vinho branco, arroz de risoto, dessa vez eu vou usar carnaroli, que é um pouquinho mais fino que o arbóreo, mas o resultado é bem parecido. Manteiga, queijo parmesão para finalizar. Um dos segredos do meu risoto é o caldo de fungo e a moleza de fazer. Você só precisa se certificar que o fungo sec, ou melhor, o cogumelo seco que você escolher, vai estar bem limpo. Coloco os cogumelos num pote. Isso a gente faria naturalmente para hidratar os cogumelos para colocar no risoto. A diferença é que tem muita gente que joga essa água fora e essa água é ouro puro, é o caldo que eu vou preparar o risoto. Faz toda a diferença. Água quente, pode ou não estar fervendo. Para dar uma graça, vou colocar um chorinho de vinho branco. O cogumelo vai puxando essa água, vai se hidratando e ao mesmo tempo ele vai soltando sabor. É um caldo perfeito de fungo. Enquanto o fungo sec vai hidratando, eu vou trabalhar nos outros cogumelos. Quando você faz um risoto de fungo com cogumelos variados, é importante você dar um corte diferente em cada um. Assim, a mordida fica divertida, cada garfada é diferente da outra e você consegue identificar que cogumelo é qual. Então eu vou cortar fininho o cogumelo Paris. Cogumelo Paris é um cogumelo que tem mais textura do que sabor. Então eu vou espalhar ele bastante pelo risoto. Cogumelo Paris. Portobello já é um cogumelo de sabor mais intenso. Você não precisa de tanto cogumelo assim para ter aquela nota de sabor. Então o que eu vou fazer é cortar ele ao meio novamente e mais uma vez ao meio. Eles vão ficar em tamanhos diferentes e vão assar no forno de forma diferente. Mas a gente vai colocar esses cogumelos dentro do risoto. Então eles vão terminar o cozimento lá dentro. Por fim, shiitake. O caule do shiitake tende a ser um pouco mais fibroso. Então esse a gente vai retirar e vai colocar, ó, lá na água que está hidratando o cogumelo seco. Dessa maneira, a gente garante que ele vai ter ainda mais sabor de cogumelo. Shiitake eu vou cortar em cubos. Corto ao comprimento, volto aqui. E aí a gente tem bem marcado qual é qual. Vou preparar aqui uma frigideira, colocar os cogumelos. Então agora aqui eu já misturo a cebola e o alho. E é muito importante entender que se você não tem forno a lenha, não te atrapalha em nada. Cogumelo assado é muito gostoso. Coloca no forno de casa bem quente. Deixa o alho e a cebola trocarem figurinha com os cogumelos. Vai ficar bom demais. Vou colocar um pouco de tomilho aqui dentro. Se não tiver tomilho fresco, pode usar a erva que você tiver. O importante é trazer alegria para os cogumelos. Sal. Eu vou usar azeite. Esse risoto eu já vou finalizar com manteiga, então vou deixar os cogumelos com sabor um pouquinho mais naturais deles mesmos. Uma bela misturada. Dá pra ver, ó, que o cogumelo seco, o fungo, já tá macio, hidratado. Já posso tirar os cogumelos. Os caules de shiitake eu não vou usar. Porcini seco, esse tipo de cogumelo, é muito intenso de sabor, então eu vou dar uma fatiada neles. Vou colocar eles juntos aqui na festa. Cogumelos, alho e cebola, ervas. Prontíssimo. Forno. Cogumelos cheirosos. Já deixei a panela aquecendo. Azeite para cobrir o fundo da panela. Arroz. Deixa o grão dar aquela tostada. Os grãos de arroz já estão selados. Já posso acrescentar os cogumelos. O refogado. Vinho branco, seco sempre. Foi dada a largada do belo risoto. Secou o vinho.
caldo de cogumelos. Fervura do risoto sempre alta, para a evaporação do caldo ser rápida, os amidos irem se concentrando. Já dá para ver que o risoto vai tomando corpo. Enquanto ele termina de evaporar, vou picar uma salsinha fresca. O risoto tem esse sabor bem intenso. Fazendo sentido na receita, as ervinhas frescas fazem toda a diferença. Vou raspar um limãozinho siciliano, só a raspinha aqui junto com a salsa. Olha isso, cremoso. E é um dos segredos do risoto. Desligar o fogo enquanto ainda tem bastante caldo na panela. Esse caldo residual, conforme o risoto vai levemente esfriando, vai ser absorvido pelos grãos. Vai chegar lá. Manteiga, queijo parmesão. E no risoto de fungo, você pode usar até um parmesão ainda mais curado. Um sabor intenso. Ele aguenta um queijo mais forte. Reparem que eu não coloco muito sal no risoto, só o suficiente. O parmesão traz aquela pontinha extra de sal no fim. E agora eu vou dobrando o risoto por cima do queijo da manteiga. O aroma tá incrível. Olha como ele vai ganhando brilho, mais corpo. Se você, por alguma razão, não gosta de manteiga ou é intolerante à lactose, sem problema nenhum. Finaliza o risoto com azeite. Já posso acrescentar a salsinha com a raspinha de limão, só no último momento. Tá bonito demais. No último momento, pimenta preta e fungo é uma ótima combinação. Você pode até colocar durante o cozimento, mas aí a pimenta funciona como um tempero. Aqui no final ela funciona mesmo como um condimento. Teste de fogo, vê se formou aquela onda. O risoto vai, ó, caindo. Se eu sacudir o prato e o risoto descer, tá na textura certa. Risoto de fungo prontíssimo.